Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus. Olá, meus amigos, shalom a todos vocês, não é? A todo o povo do Brasil, a todos os meus seguidores e inscritos no YouTube, retomando as gravações sobre a realidade de pessoas que se autodenominam, não é? Apóstolos, pastores, presbíteros, evangelistas, reverendos, missionários, homens de Deus. Mas que Deus é esse? Não é verdade? Até onde eu sei, Deus é o Criador, o autor da vida, e deseja, segundo o Terlim, não é? 139 ali de Davi, Deus, ele tem todos os dias pensamento de bondade para a humanidade. Salmo, em hebraico, Terlim 139, que diz assim, no verso 16: Teus olhos viam o meu embrião. No teu livro estão todos inscritos, os dias que foram fixados, e cada um deles nele figura. Mas a mim, que difíceis são os teus projetos. Deus meu, como sua soma é grande. Se os conto, são mais numerosos que areia. Então, você observou que no canto poético e espiritual de Davi, todos nós estamos com os nossos dias fixados nessa vida. E esses dias são pensamentos de bondade, são dias de alegria, são dias de prazer, dias em que possamos acordar e dizer obrigado, Eterno, por esse dia. Como sou feliz ao entardecer, ao anoitecer, na hora de repousar e dormir. Obrigado, porque o meu dia foi abençoado. Mas por que isto não acontece na realidade? Porque você e eu, o mundo, todos nós, infelizmente, não contribuímos para que estes pensamentos de bondade, que são como grãos da areia do mar, incontáveis para os nossos dias, se concretizem, se realizem. Porque nós temos a inclinação e nós preferimos optar por fazer o mal. E o YouTube, né, ele foi obrigado a bloquear uma transmissão que eu fiz, porque eu tratei justamente disso. Quando nós fazemos o mal, pior, usando o nome de Deus. Quando nós nos associamos com partidos políticos, com políticos sujos, corruptos, descompromissados com a vida
gente que não crê em Deus. Por que eu vou usar essa questão de crer em Deus? Será que todo mundo que crê em Deus é bonzinho, é bacana, é legal, é caridoso, é misericordioso? Não! Mas se a pessoa ela tem um conceito de amar o próximo, de obedecer, de que aquilo é errado, de que aquilo é pecado, de que aquilo não é legal, só do fato dela estudar as Escrituras, só do fato dela acreditar num ser, num Criador, não é? Que criou tudo isso para que possamos viver em paz, ela já tem um ponto positivo, ela já tem um certo pare, um certo bloqueio, um certo não ultrapasse, uma certa restrição em fazer algo de ruim para o próximo, para o meio ambiente, os animais, para a vida, não é? E na live que o Facebook, o YouTube bloqueou a pedido da Igreja Universal do Reino de Deus, eu tratei sobre isso porque eu coloquei o vídeo do senhor Edir Macedo, não é? 2 vídeos onde ele tratou a Covid-19 que matou milhões pelo mundo, não é? E aqui no Brasil milhares e milhares de pessoas, quase chegando na casa do 1 milhão, levou vidas, matou pessoas. E ele tratou como se fosse uma coisa sem importância, sem relevância. Uma coisa como se fosse uma simples gripe. Ironizou e tratou como se fosse uma astúcia, uma estratégia de Satanás. Ele espiritualizou a coisa. E muitas pessoas acreditaram nisso. Não é? Muitas pessoas acreditaram nisso. Deixaram de se proteger, deixaram de acreditar que Deus estava intervindo no mundo, através da inteligência que Ele deu aos homens, aos infectologistas, ao pessoal dos laboratórios do mundo inteiro, ao pessoal da medicina, os médicos, os cientistas, que desenvolveram vacina, não é? Porque eu não vi nenhum anjo descer, eu não vi nenhum espírito de 2 asinhas descer para combater a Covid-19 e a coronavírus. Então, foi um erro muito grave o que Edir Macedo fez, espiritualizando as coisas. Salvaguardado pelo hospital que ele tem particular seu, o Moriá, aqui em Moema, a sua grana, que é do povo, tomando sulfato de hidróxido de cloroquina, não é? E também tomou a vacina que ele tanto condenou para não morrer de Covid, que já é um senhor, né, de idade, octogenário, e pegou o seu jato e foi lá para a Miami, Estados Unidos, e tomou a vacina lá. Foi filmado, eu mostrei, e ele envergonhado, humilhado, não é? Pela sua falsa crença, pela sua falsa palavra. Nem ele mesmo acredita naquilo que ele prega, porque ele disse que a vacina, não é? Quem tomasse ia pagar o parto, e ele não ia tomar vacina porque ele não confiava e porque foi elaborado em pouco tempo. Mas é a vacina que preservou a vida de milhões de pessoas pelo mundo. Então, que evangelho é esse? Que pregação é essa? E quando a gente traz essas denúncias, eles não querem que você saiba, que você veja o quão falso foi a vida toda e é Edir Macedo. Um homem corrompido pelo dinheiro, pela grana, pelo poder e pela política. Bom, e eu quero repetir aqui que eu sei que nesse momento da humanidade, né, o fato de eu ser judeu, o fato de estar aqui com o meu kippah, porque eu vou ler textos em hebraicos, o momento, existe uma grande propaganda equivocada de que o judeu é mau, de que o israelita, ou o hebreu, ou o semita, ou os descendentes, são pessoas ruins e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os rabinos, etc. Isso não bate com a verdade.
quem está queimando a imagem dos judeus e causando o antissemitismo no mundo, como eu já disse outrora aqui nas minhas transmissões pelo YouTube, é o governo de Israel. É o Benjamin Netanyahu e o ministro das Relações Exteriores, que é o Yitzhak Katz, o Israel Katz, perdão. Esses homens, o exército de Israel, é que tem causado todo esse pavor, esse horror lá na faixa de Gaza, tentando exterminar, sim, na verdade, os palestinos, as pessoas que estão lá. Isso é antibíblico, isso é horrível, isso é cruel. Isso é o homem Benjamin Netanyahu. Também foi horrível, foi hediondo demais o que, não os palestinos, mas o que os adeptos, não é? Os bitolados, fanáticos, terroristas do grupo Hamas fizeram com pessoas ali em Israel. Eu não estou defendendo o Hamas, eu defendo vidas, pessoas que não tem nada a ver com o Hamas, que tomou o poder e ganhou as eleições lá. E eles é que causaram terror. Então Israel deveria ir atrás deles e não detonar hospital, escola, creche, vilas, prédios, condomínios, pessoas, isolar as pessoas, como estão fazendo lá no norte, ali, né, de Rafah, divisa com o Egito, matando pessoas de fome, proibindo que a ajuda internacional chegue, água, alimento, comida, tirando energia, tirando água, tirando comida. E nós estamos vendo tudo isso e parece que o mundo não faz nada, né? Algumas pessoas ficam só batendo papo lá na ONU, falando, mas cadê a ação? Estados Unidos vai falar o quê? Estados Unidos é o maior aliado de Israel, Estados Unidos é o que mais fomenta a arma bélica para Israel, não é? Porque tem débitos com Israel. A maioria dos rabinos ali de Nova York, antiga Nova Orleans, que fundaram Nova York, esse povo tem um poder muito grande, não é? De investimento em banco, em bolsa de valores nos Estados Unidos. Então, parece que os Estados Unidos fica de 4 para Israel. Bom, enfim, é isso. Para que você não tenha uma imagem errada, equivocada da minha pessoa. Eu sou ascendente de Israel, né? De pais sefaraditas, etc. Mas eu não sou anti-palestino. Eu sou anti-terrorismo dos dois lados. Eu sou anti-violência, anti-discriminação, racismo. Eu sou anti-acepção de pessoas, anti-preconceito, tudo isso. Eu sou a favor da vida humana. Mas vamos ao que interessa agora para cá. Bom, eu tenho aqui alguns livros que eu quero mostrar, né, para vocês, que é de extrema importância. Dá só uma olhadinha nesse livro aqui, que é o livro do 1808, do Laurentino Gomes. Vou falar um trecho desse livro, que é importante demais. Também já li esse daqui, né, o 1822, que é extremamente importante. E estou terminando de ler esse aqui, 1889. Esses 3 livros aqui, eles falam sobre a realidade de um Brasil que você desconhece, né? Aí na escola, né? No ensino público, municipal e estadual. Bom, já mostrei. Então, assim, como que eu vejo, não é, essa questão da igreja de hoje? O que é a igreja de hoje? É a casa de Deus? Deus está lá? É porque está calor aqui. Eu vejo a igreja de hoje dessa maneira, assim como nesse livro aqui, né, no capítulo 1808, no capítulo O Império Decadente, na página 53, segundo parágrafo, não é? O primeiro negacionismo no Brasil contra a vacina. Eu falo a favor da vacina e tem muitos irmãos que vão me criticar, né, como o irmão que está aí na Espanha. Eu sou a favor da vacina porque vacina salva vidas, não é? E porque eu também sou da saúde. Já disse que quando eu não estou trabalhando onde eu trabalho, né, no hotel, né, num grande condomínio de alto padrão,
eu estou atendendo pessoas na área da saúde, como o home care, né? Atendendo idosos nos lares, nos condomínios, nas coberturas, nos hospitais, enfim, não é? Fazendo tudo que você imagina que um técnico de enfermagem faça, que um terapeuta faça, enfim, e prestando também conforto espiritual, independente da religião. Então veja só, olha só, o Império Decadente, ele está aqui na página 53 desse livro, do Laurentino Gomes, 1808, está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aqui, ó. O Império Decadente, tá vendo aí? Para não me prolongar muito, também tem o outro capítulo que eu vou ler. Então, o Império Decadente, da página 53, parágrafo, segundo parágrafo, diz assim, né? Olha só essa história de igreja, religião com política. Esquece essa história de Estado laico, tá bom? Por 3 séculos, a igreja havia mantido submissos o povo, seus nobres e reis. Por 300 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo, lá na Europa e em outras partes do mundo, havia mantido, não é, submissos o povo, povos, nobres e reis. Por escrúpulos religiosos, a ciência e a medicina eram atrasadas ou pouco conhecidas. Sempre houve uma luta, uma contenção da teologia, dos religiosos em discriminar, preconceituar a ciência, os médicos, laboratórios, pesquisas, porque para a igreja tudo se resolve espiritualmente, tudo eles espiritualizam, tudo jogam na conta de Deus, Deus está no controle de tudo, não é? Ou quando não é Deus, é o Satanás, é o diabo e os demônios. Bom, vamos ver agora os efeitos que essas autoridades religiosas, os efeitos que essas bulas, os efeitos que essas teologias católicas lá do início causou na vida das pessoas, não é? Dom José, herdeiro do trono, irmão mais velho do príncipe regente, Dom João, havia morrido de varíola. Naquele tempo já existia a varíola. Porque sua mãe, a rainha Dona Maria I, tinha proibido os médicos de lhe aplicar vacina. Mas por que a rainha, diga-se de passagem, não sei se ela estava bem, parece que ela já não estava bem da cabeça aí, mas por que uma autoridade monárquica, uma rainha, deveria ter tantos conhecimentos, não é? Proibiu o seu filho de tomar a vacina, o Dom José de tomar a vacina. Por que será? Sabe por quê? Por influência da religião, por influência da Igreja Católica Apostólica Romana, por influência de padres, por influência de conceitos visionários, visões, imaginações, como se fala, sofismas, não é? Platônicos, da imaginação, sem prova, sem lógica, sem exatidão, sem laboratório, sem pesquisa. Apenas acreditou na imaginação de líderes religiosos. Dona Maria I tinha proibido os médicos de lhe aplicar a vacina. O motivo? Religioso. A rainha achava que a decisão entre a vida e a morte estava nas mãos de Deus e que não cabia à ciência interferir nesse processo. É engraçado que naquela transmissão que eu fiz, já tinha colocado no Face, todas as provas, né, aqui dentro das escrituras, da Bíblia,
sendo a Bíblia de Jerusalém, a Torá, todas as provas estavam lá que eu mostrei, que Deus sempre usou da medicina, usou de salinidade do Rio Jordão, salinidade da água para curar a lepra do capitão Naamã da Síria, usou do emplasto, né, de figo com as propriedades, não só degustativas, não só de vitaminas, não é? Nutritivas, não é? Do fruto do figo, mas também das propriedades medicinais de cura, de regeneração de ferida, essas coisas. Quando no caso do rei Ezequias, que está lá em Ezequiel, se não me engano, Isaías 38, lá diz que a orientação foi, o profeta disse, olha, coloca emplasto de figo sobre as chagas, as úlceras, e você viverá, e essa doença será eliminada. Ele podia ter ungido com óleo, podia ter feito reza, podia ter feito oração, podia ter feito uma série de coisas, mas foi usado na medicina fitoterápica, homeopática, da natureza, que você sabe muito bem, não é? Então, veja só, por causa da religião. A rainha achava que a decisão entre a vida e a morte estava nas mãos de Deus e que não cabia à ciência interferir nesse processo. A vida social pautava-se pelas missas, procissões e outras cerimônias religiosas. O comportamento individual e coletivo era determinado e vigiado pela Igreja Católica. Vai vendo aí, não é? Agora, no capítulo 15, não é? Cujo título é O Ataque ao Cofre, página 175, veja só. Parte B do primeiro parágrafo, com base nos relatos do inglês John Lubbock, Alencastro calculava 2.000 funcionários reais e indivíduos exercendo funções relacionadas à coroa, 700 padres, 500 advogados, 700 padres, 500 advogados, 200 praticantes de medicina e entre 4.000 e 5.000 militares. Só um dos padres recebia um salário fixo anual de 250 mil réis. Sabe o que é isso? Calculando hoje, daria aí 14 mil reais só para confessar a rainha. Tudo isso para que você entenda como que a religião conseguiu incrustar, se inserir, entrar, impregnar a mente dos reis no seu tempo, não é? E como que ela conseguiu, ainda por trás, manipular a sociedade através de rainhas, de reis e até determinar a vida e a morte. Isso tudo não mudou, não, porque nós tivemos aí um presidente que passou, você me desculpa se você é bolsonarista, que foi altamente, totalmente influenciado por um homem chamado Silas Malafaia, que diz que é pastor, só se for pastor do capeta e do inferno, porque de Deus ele não é. Ele mais tornou-se um sindicalista político, um arrimo de político com seus ideais estranhos, esquisitos, que fogem aos parâmetros bíblicos, do que um pastor que leva a palavra de Deus e conforta as pessoas na igreja. Mas tudo isso tem um interesse, a grana, o dinheiro. Então, assim, veja agora, né, essas explicações que eu dei aqui, para que você tenha noção de que a religião está dentro da política faz tempo. E que religião não tem nada a ver com o Criador, com a espiritualidade. Religião é uma das grandes máfias, uma das grandes ciências que vem intoxicando, que vem matando pessoas com as suas inquisições, que vem fanatizando, bitolando as pessoas, explorando a alma das pessoas, o desconhecimento, a ignorância, a simplicidade, a humildade e tomando não só a alma, a mente, através da fanatização das suas doutrinas, usos e costumes, como também tem, não é, sem sombra de dúvida,
tomado o seu dinheiro, o seu soldo, o seu salário, a sua recompensa que você trabalhou durante 22 ou 26 dias num mês, não é? Enfim, toma o seu 13º, o seu salário, toma o seu aumento, toma as suas férias, toma a sua promoção, toma aí o seu aumento, toma o seu fundo de garantia, enfim, toma tudo que você tem. Bom, agora nós vamos falar sobre esse vídeo da Bispa Sônia Hernandes em plena Covid-19. Ela usa o texto de Êxodo 12 e 13, ok? Eu vou mostrar para você agora esse vídeo, mas vamos no próximo vídeo, senão vai ficar muito extenso, eu vou ler o texto para você em hebraico para você entender o que ela fez em plena Covid. Lembrando, esses pastores do Brasil, e eu não posso generalizá-los, mas em sua grande maioria, 90% desses pastores das grandes igrejas, Renascer, Universal, Mundial, Internacional da Graça, não é? Batista, Presbiteriana, Metodista, Deus e Amor, o ramo do pentecostalismo, não é? E Comunidade da Graça, Igreja, Comunidade Paz e Vida, todas essas empresas, CNPJs, elas foram muito cruéis em plena a pandemia. E eu vou te mostrar e vou te dizer o porquê disso. Dá só uma olhada no que fizeram em plena a pandemia, um vírus mortal matando as pessoas. Veja como eles foram canalhas, covardes, como eles foram ordinários, sabe? O que eles fizeram, tentaram fazer com as pessoas e fizeram em plena pandemia. Dá só uma olhada. E todos os primogênitos vão morrer, desde os homens até os animais. E vai executar um juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue da oferta vai ser um sinal na sua casa, na casa em que estiverdes. Quando eu ver o sangue da oferta colocado no lugar que eu mandei, não haverá praga destruidora, mas você vai ouvir o som. Faz a mezuzá do santuário. A tua empresa não vai para frente, bloqueou. Faça essa mezuzá do santuário, divida em 10 vezes que seja. Acredite. Que oferta você acha que agrada a Deus? Sai do teu lugar, vem fazer uma oferta ao Senhor. Vem, mas vem para agradar a Deus. Fala, hoje eu vou agradar o Senhor. Hoje eu vou buscar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Hoje eu vou agradar o Senhor. Hoje eu vou buscar e agradar a Deus. Vem buscar e agradar o Senhor. Sai do seu lugar. Você pode fazer um desafio de R$1.000. Você pode fazer um desafio de R$300. Você pode trazer o seu dízimo aqui. Você pode fazer um desafio, cobrir a tua casa com uma mezuzá especificamente contra essa praga. Fala, não, eu vou fazer um voto específico contra essa praga. Específico contra essa praga. Em nome de Jesus. Eu vou trazer o dízimo aqui. Hoje eu vou para o altar de qualquer jeito. Eu vou fazer um voto específico pela minha empresa. Em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer um voto específico. Hoje eu vou entrar no altar para agradar a Deus. Você que está me assistindo, você também pode fazer a sua contribuição. Tem o nosso site renasceremcristo.com.br/doe. Ou então você pode entrar pelo WhatsApp de qualquer lugar do mundo. Mais 5511 93303 1200. Mais 5511 93303 1200. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos,
estocamos o maná para nós. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus. Bom, rápido, lendo esse texto aqui, veja só, não é? Esse vídeo da Sônia Hernandes, ela vai usar a história lá da Páscoa, do livro de Shemot, que é o Êxodo. Êxodo 12, 13. Só para você ter uma ideia, vai dizer assim, ó, em hebraico nós temos assim, né? Ve'avareti mitzraim ve'erete balayelach. Razé, Ve'rikeiti, Bechor Hal ou Bechor Kahal, Be'eretz Mitzraim Meadan, Ve'ad Beheman, Elohei Ubehal, Mitzraim Eser Shefatin Ani Yahever. O que eu disse para você em hebraico? Eu li o Êxodo 12, 13, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Versículo 13 agora. Eu li o capítulo 12, versículo 12, e agora eu vou ler o versículo 13. Vechaya Hadan Lachen Leot Al Chabatin Asher. Attention verati et Hadan Ufasacheti Alechen. Yech Velo. Vakren Negef. Lemashechit. Bechakoti. Be'eretz Mitzraim. Eu li para você em hebraico, Êxodo capítulo 12, versículo 13, que diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse vídeo que eu estou mostrando para você agora é o vídeo onde a Sônia Hernandes ela usa esse texto aqui na Bíblia Sagrada, em plena a pandemia da Covid. E ela lança ali uma campanha vendendo aí um objeto judaico chamado mezuzá, que nós colocamos na porta da casa, nos umbrais da porta, do lado exterior, e quando saímos, chegamos da rua, nós colocamos a mão e ali, enfim, não é? Num ato de memória, dentro do mezuzá, do objeto, que é compridinho assim, tem escritos lá trechos da Torá, escrito por um rabino. Essa é uma questão de crença, uma questão de memória, de lembrança, não é? Do que Deus disse lá no Egito, do que Deus disse lá no tempo bíblico. E ela vai usar esse texto que eu acabei de ler, porque logo na Páscoa, não é? Segundo o Êxodo, o Shemot, a última praga sobre o Egito era a morte dos primogênitos. Então,
Segundo Moisés, segundo está escrito, há uma ordenança para que mate o cordeiro e molhe, né? Passe com um pincel o sangue desse cordeiro sobre os umbrais da porta. Porque naquela noite o espírito da morte viria sobre o Egito e a casa que não estivesse marcada com o sangue do cordeiro, esse espírito entraria e levaria o espírito, a alma dos primogênitos. E diz que o Senhor diz assim, Vegayach Adan lachen leot al chabatim nasher aten shan berati et Adan usaf u fazachetim alechem yech velo vachen ou vachen negef lemasharit berakot beretz mitzrayim. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. O Covid-19, 5.000 anos ou 4.000 anos depois de Moisés, do povo sair do Egito, aqui no Brasil e no mundo, foi uma praga? É uma praga de mortandade? Sim ou não? É ou não é? É. Mas como é que nós vamos nos proteger do Covid-19? Colocando de novo sangue de animais, que não tem nada a ver, sangue de um cordeiro inocente, matar, colocar o sangue dele, porque no mundo hebraico o sangue significa vida, alma. Será que a alma, a vida de um animal nos dá vida, nos protege contra o vírus, o coronavírus, nos protege contra as cepas, contra as variantes Omicron e essa cepa terrível que está chegando agora, que é a JN1, mais potente, mais feroz, mais cruel, mais devastadora do que a Omicron? Será? Será que se eu pegar o meu objeto, se eu pegar, vamos supor, se eu pegar a mezuzá que é vendida lá na Renascer e colocar sobre a porta da minha casa, irá me proteger contra o Covid-19? Ou a mezuzá colocada, pregada aqui na porta, será que vai me proteger contra o Covid-19? É claro e é óbvio que não irá me proteger da Covid-19, porque é apenas um objeto. É apenas para relembrar, em memória, relembrar os momentos da presença da espiritualidade lá em Israel. Mas não me protege contra a gripe, não me protege contra o HIV, não me protege contra o câncer, não me protege contra o diabetes, não me protege contra a arritmia cardíaca, não me protege contra a hipertensão arterial, não me protege contra a catarata, contra a miopia, não me protege contra o Covid-19, não me protege. Então, por que é que a Bispa Sônia ela pega emprestado textos bíblicos de uma situação que ocorreu há 3, 4 mil anos, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás? Não é? Simplesmente para fazer comércio, para vender a 500, a 600, a 1.000 reais, dentro de um lugar que deveria ter respeito com as Escrituras. Ela pede ao povo que peça, não é? Isso aqui é outra coisa. Ainda falando sobre isso. O que significa isso para você? Dá uma olhada nesse vídeo agora, que ela faz a leitura de Shemot, Êxodo 12 ao 13, o que eu li para você. E em seguida ela aplica o golpe, o estelionato espiritual. Ela aplica o chaveco. Ela mexe com os corações compungidos, os corações sensibilizados,
pelo luto, pela morte, pelo sofrimento, pela dor, pelo pânico, pelo desespero que está as pessoas. Isso é ser oportunista, isto é ser abutre, isto é ser urubu, isto é ser carniceiros e carniceiras, aproveitadores de desgraças para tirar o seu dinheiro. E levar você a uma negociata com Deus, como se Deus fosse, não é? É um agiota, uma BMG, uma Crefisa, sabe? Banalizam a Deus a todo momento dentro dos seus cultos. Eu não vou dizer nem igreja nem templo, dentro dos seus prostíbulos, dentro dos seus lugares de fazer a cabeça das pessoas. Sabe o que isso significa? Significa aquilo que o apóstolo Pedro disse na sua epístola, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que vai dizer exatamente assim. Em grego, o apóstolo Pedro diz, pega a sua Bíblia aí, ele diz assim, Egeneto dikai pseu do propentai ento laum rons kai enrimin esontai. Pseudo didaskaloi, roitimes, pareis a soxium, ou pareis a sonsin, pareis a xousin, raireses apoleias caem. Tom, agora santa autos despoten, arnomenoi e pagantes, reautóis ta renen, apoleian. Isso é o versículo 1. Versículo 2 da epístola, segundo Pedro 2:1, agora versículo 2 até o 3. Kai poloi, esacolonten, ou esacolontensoinsin, ao tom, tais azeugeiais, ou azeugeiais, de rosgen rodosten, alenteias, blamentens zentai, versículo 3, cai em plenoxia, plastois, logóis rimas emporizontai, roistoi, crima, ekpalai, ou argei, cai ren apoleia auton, ou nistazei. Tudo isso quer dizer, sabe o que Pedro está dizendo aqui, em grego para você? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós. Haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Heresias do tipo, inverter o dízimo, que não é para cristão, nem para gentil, não é para a igreja católica, nem para a igreja evangélica e protestante, em dinheiro, e nem é para ninguém pagar isso. Isso era uma ordenança para o povo hebreu, não é? Não tem mais o templo, não paga mais dízimo, há uma coleta, uma ajuda para as obras sociais, e não para enriquecer rabino, para enriquecer pastor, padre, papa, bispo, etc, etc, etc. Isso tornou-se uma heresia, não é? Outra heresia, quem não paga o dízimo é ladrão e vai para o inferno, como disse o R.R. Soares. E tantas outras heresias que a igreja criou e inventou ao longo da sua história, não é? Bom, vamos lá. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções. Por isso que se você faz parte desse muito aí que está na Universal, na Mundial, nas Assembleias de Deus, nas convenções batistas, presbiterianas, na Assembleia de Deus, na Deus de Amor, na Mundial, na Internacional da Graça, na Renascer, na Comunidade Paz e Vida, você faz parte desse muito aqui, dessa multidão, não é? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
E por avareza, que é avareza? Amor exacerbado, exagerado à grana, ao dinheiro, ao poder, ao status, a carros blindados, importados, roda de liga leve, gasolina aditivada, carros automáticos, computadorizados, não é? Motos muito caras, condomínios caríssimos, sabe? Coberturas, mansões, fazendas, riquezas, helicópteros e aviões, jatinhos caríssimos, barcos, navios, empresas, tudo com o dinheiro dos fiéis da igreja, não é? Por amor a isso, farão quem? Farão de vós, você que é membro, você é o grande patrocinador e mantenedor da riqueza do Malafaia, do Edir, do Valdemiro, do RR, do João Ribe, Palharim, os irmãos Palharim, não é? Do Estevão Hernandes, da Sônia, do Papa. Você é o grande mantenedor de tudo isso, ok? Não é? Do Abílio Santana, do Marco Feliciano, entendeu? Você é o maior responsável por esses caras existirem e por eles não fazerem absolutamente nada por você, nem pela sua comunidade, nem pelo seu pai, nem pela sua mãe, a não ser pedir o seu dinheiro, não é? Muito bem. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ok? O versículo 14 vai dizer o quê? O versículo 14 da segunda epístola de Pedro 2. Versículo 14. Optalmos, de olho, optalmos e contes é grego. Optalmos e contes mestous mochalidos kai acatapaustos camartias deleazontes psicas asterictos cardian jejin na menen pleorexias e rontes cataras tecona ou tecora. Quer dizer o quê? Pedro está dizendo, tendo os seus olhos, eles, os líderes religiosos, cheios de adultério e insaciáveis no pecado, no erro, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercido na avareza, filhos malditos. É o que eles fazem. Engodam políticos, trazem políticos para a igreja, empresários, cada vez mais riqueza, cada vez mais poder, custa o que custar, nem que tenha que passar por cima do outro, puxar tapete, inventar, fazer fake news, né? Fazer acordo com milicianos, narcotráfico, traficantes, lavagem de dinheiro, tudo vale para manter o status, o poder e enganar o povo da igreja, como a gente está vendo nos dias de hoje. Agora eu quero que você dê uma olhada aí nesse vídeo que eu comecei falando aí da Bispa Sônia, o que ela fez, não é? Na época da pandemia, usando o texto de Devarim, não é? Do livro de Êxodo, ok? O livro de Êxodo, capítulo 12 e versículo 13. Dá uma olhadinha nisso daí, em época de pandemia. Praga, doença, virose, vírus, não é? Bactéria, se combate com remédio, com droga potente, não se combate com objeto supostamente imantado, ungido e abençoado, não. Tá bom? Porque na hora do vamos ver, é lá no hospital que a turma vai. Lá perturbar um médico, com todo respeito, as pessoas que desprezam a medicina e os médicos, não é? Quando não tem mais jeito, não é o Edir Macedo que vocês procuram, e nem o Valdemiro, nem o R. Soares, nem o Malafaia, nem o Estevão Hernandes,
Nem eles querem que vocês cheguem perto deles. Para isso eles têm um corpo de segurança protegendo-os, né? Mas você vai lá no hospital com a maior cara de pau do mundo. E o hospital não vê religião, não vê cor, não vê raça. O hospital o médico vai te atender, correndo o risco de pegar a sua doença também. Mas ele vai lá te atender para salvar a tua vida. Ok? E você vai lá tomar o lugar daquele que tem uma consulta com câncer, uma urgência numa cirurgia, não é? Uma pessoa que está infartando ali. Você vai tomar o lugar dele. Você vai tomar o quarto, o ambiente todo, porque pegou o Covid, porque não quis ouvir Deus através da medicina, dos protocolos, porque não quis ouvir os cientistas, porque não quis ouvir a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, porque não quis ouvir a OMS, Organização Mundial de Saúde, porque não quis usar máscara, não quis usar álcool gel. Aí você vai lá todo contaminado, ferrado, todo doente, sendo um polo transmissor de doença, de vírus, para milhares de pessoas, inclusive na sua família. Por isso vale a pena você prestar atenção nessa live, entender que Deus está na ciência desde o princípio do mundo e usando os seus filhos como os médicos, ok? Veja aí o que ela fez nesse vídeo. Você tem a oferta especial, mas você não vai entregar? O devorador vai levar. Pega emprestado, porque vai multiplicar. Eu não sei se é uma oferta de 10 mil que você sempre dava. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus. Bom, você viu aí esse vídeo, não é? E agora, esse vídeo que eu vou mostrar agora para você, olha só o que ela faz, né? O desespero para poder pagar um compromisso que não é seu. Não é seu, você que é membro da Renascer, você não tem obrigação de pagar isso. Não tem. Não tem. Quem tem a obrigação de pagar e deve se virar é o que se diz apóstolo Estevão Hernandes e a sua esposa, a que se diz bispa, que é até errado, não existe bispa, não é? No feminino, essa palavra bispo, não tem bispa. O correto seria episcopisa. Mas deixa quieto. A tal bispa, Sônia, olha o que ela fala para vocês. Olha como ela é cara de pau, ela dá uma de louca, ela chuta o pau da barraca aí na Renascer e olha o que ela impõe para você, não é? Ela diz assim, ela pede para o povo nesse vídeo tomar emprestado, sabe? Eu não sei como você vai fazer, eu não sei se você vai pedir emprestado, se vira, eu não sei se vai ser R$1.000, 2.000, 10.000, se vira, você vai se virar para poder trazer esse dinheiro aqui para a casa de Deus e para poder pagar aí as emissoras de rádio, as estações de rádio, a televisão, que já é uma concessão, né? Mas eles vivem tomando o dinheiro do povo. Mas vamos lá, olha o que ela diz nesse vídeo, para você se virar e fazer dívida para sustentar os seus status, o seu botox, com essa boca de travesti, esse seu nariz de rinoplastia, a sua pele bronzeada com bronzeamento artificial, cada sessão mais de R$1.000 ou R$2.000 por aí, né? E também as lentes de contato lá no dente, um dente perfeito, né? E as suas escovas caríssimas nos salões da vida, caríssimos aí, que tem onde você não tem condições, ok? Então veja só o que ela faz nesse vídeo, para você pedir, fazer dívida. Mas o que está escrito na
palavra de Deus em relação a fazer dívidas. Olha só o que a Torá nos ensina no livro de Devarim, que é Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. E eu tenho certeza que a tal Bispa Sônia já pregou, né, as bênçãos lançadas sobre do monte Gerizim, ou Gerizim, ao povo hebreu, ali, lá no deserto. Não é sobre a igreja, não é sobre a igreja evangélica, não é sobre a família evangélica. Pode se aplicar, mas esse texto está dizendo lá para aquele povo daquele tempo, naquela época. Mas os espertalhões, exegetas, não é? Maus exegetas, né? E também os pastores aplicam isso para mexer com a sua fé, com a sua crença, ok? Mas veja só, ela já pregou sobre as bênçãos? Já. Veja só o que ela faz. Nesse vídeo, ela vai ler esse texto aqui, não é? Ela não vai ler esse texto. Estou dizendo que ela já pregou isso numa outra situação, com uma outra intenção, né? Uma pregação tendenciosa. Agora, como que ela pede para você fazer dívida? Eu não sei como você vai fazer para trazer 10 mil, 1.000, 2.000, você vai pedir emprestado, não é? Será que isso é da direção do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh? Será que isso é da direção de Deus para você? Será que a Bíblia, que é o parâmetro, não é, de vida espiritual, exemplo social, moral, íntegro, ensina isso? Fazer dívida de qualquer jeito para você se virar para sustentar pastor? Negativo. O livro de Deuteronômio, que é o Devarim, em hebraico 28:12, na hora das bênçãos ali, ele vai dizer assim, em hebraico, ele vai dizer exatamente assim, só para você aprender, tá bom? Ifetar yaviver lecha, et otsaro, chatov et chashamain, latet aret sekha, metar beito, ulevarech et maased kal yadekha vehi levita goin chabin veata lo tilevech ou tilevechlo. O que está escrito aqui em Deuteronômio 28:12? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a tua terra no seu tempo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a tua terra no seu tempo. Ou seja, abrirá os céus, vai cair a chuva. E para abençoar toda a obra das tuas mãos, não é? O trabalho agrícola lá naquele tempo, arar a terra, o plantio, os animais, e vai abençoar a obra das suas mãos com a chuva, que vai trazer vida nas plantas e nas hortaliças, nos legumes, enfim, nas frutas, nos animais. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olha só, vehi levita goin chabin veata lo tilev ou tilever lo, maaser kal e yadekha, ou seja, tu não tomarás emprestado. É uma bênção, é uma condição de bênção para o hebreu, ali nas 12 tribos de Israel, ali no deserto. Kal, emprestar, lavar. Como pode então essa mulher translocada, incitada, excitada, dar uma de louca desvairada e dizer para os fiéis se virarem e pedirem emprestado? Não é da vontade de Deus que você fique devendo nas mãos do Bradesco, do Itaú, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Santander,
Não é da vontade de Deus que você fique na mão do PicPay, do Nubank. Não é da vontade de Deus, pior ainda, que você fique na mão dos agiotas mais descrachados, envolvidos no mundo do crime. Não é da vontade de Deus que você fique devendo para ninguém. E como que essa mulher que se auto-intitula bispa, pregadora do evangelho, da palavra de Deus, paga essa de louca e joga essa para a igreja? Para você se virar, não quer saber se é 10 mil, 5 mil, você vai se virar, você vai pedir emprestado, você vai se arrebentar de dívidas, de juros, IOF, mora, juros sobre lá no banco, você vai se quebrar, vai perder a sua casa, vai perder o seu carro, vai perder o seu nome, vai perder o seu cartão, vai perder o seu limite, vai perder o seu crédito para pagar a dívida do casal Hernandes, para sustentar em joias a peroada dessa mulher, as mansões, os carros particulares deles? Só se você for um tremendo otário mesmo, né? Muito bem. Vocês viram aí nesse vídeo. Eu termino essa parte aqui e amanhã eu volto falando sobre outra pessoa que fez um péssimo uso, né, da fé das pessoas no tempo da pandemia. O que Jesus disse? Jesus disse: de graça recebeste, de graças dai. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Com uma condição: de graça recebeste, de graças dai. Vocês não estão curando ninguém, não estão purificando as lepras, os defeitos morais, os defeitos imorais, os defeitos de caráter, os vícios e as compulsões de ninguém. Vocês estão deixando as pessoas mais podres em suas lepras mentais, nos seus desejos, exageros, egocentrismo. Vocês não estão expulsando o mal da mente de ninguém. Sabe? Essas doenças tóxicas que vocês causam na psique das pessoas por lavagem cerebral, por indução, por fanatismo, intolerância religiosa, apologia a neonazismo disfarçado de Israel, apologia, sabe, a políticos, a política, apologia a outras igrejas, apologia às pessoas, apologia à vida humana, apologia contra a vida humana, contra o pobre. Vocês não estão ressuscitando ninguém de todos esses males que eu falei. Vocês estão tornando as pessoas 2 vezes mais réus do inferno. Que Deus te abençoe e amanhã eu volto falando sobre o Valdemiro Santiago. Tá bom? O que ele fez na época da pandemia. Você fique esperto. Que Deus te abençoe. Isto é um evangelho de fariseu. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe o seu.